boa noite a todos, bom dia, boa tarde, porque eu não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo, né? Mas o que importa é que você está aqui por um motivo, você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre literatura, sobre tradução e sobre pesquisas que envolvem todo esse campo de estudos culturais. E hoje nós estamos aqui para ouvir um pouquinho sobre uma pesquisa extensa que foi feita por um pesquisador que eu considero assim uma referência no tema que ele pesquisou, porque vocês vão perceber que o livro que ele escolheu para estudar, para investigar, é um livro pouco conhecido e com certeza vocês vão aprender muito com ele. Eu já vou chamar para estar conosco aqui na tela o professor Leonardo Lúcio Vieira Machado. Ai, Léo, você tem um nome muito grande, não sei se eu falei direito. Certinho. Isso aí. O professor Leonardo estará conosco hoje para falar sobre uma autora muito conhecida, que tem sido muito estudada no contemporâneo, que é a Carolina Maria de Jesus. Para nós do Grupo Licit é uma alegria muito grande tê-lo aqui, porque ele também é membro do grupo de pesquisa, já tem um tempinho que ele terminou, né, a pesquisa de doutorado dele, e algo que nós conversamos uma vez no encontro de orientação foi que é muito importante a gente divulgar os estudos sobre Carolina Maria de Jesus para a comunidade surda. Então, eu quero desde já lembrar para todos que estão participando que o projeto Debate-Papo é um projeto que tem o objetivo de publicizar, de divulgar produções, pesquisas que têm sido feitas na UFES, especificamente no PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, voltado para literatura, para tradução e para estudos em língua de sinais. Então, não vou ficar falando muito, porque hoje quem vai falar é o Léo e vai nos contar tudo sobre Carolina Maria de Jesus e sobre a sua pesquisa, que foi o tema da sua tese de doutorado. Já vou falar aqui rapidinho, que foi o livro Provérbios. É um livro de Carolina Maria de Jesus, mas não é um livro tão divulgado, tão conhecido. O Léo vai contar todos os detalhes para a gente. Mas, Léo, antes da gente começar a falar sobre o assunto principal da nossa pesquisa, queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, falasse com o que você trabalha aqui na UFES, e nós estamos aqui à disposição para te ouvir. Fique à vontade. Muito bem. Obrigado, Arlene, pelo convite. Obrigado, Licit, pelo espaço, né, de a gente poder compartilhar nossas pesquisas, né? Somos um grupo, somos membros de um grupo, e cada trabalho que fica pronto, né, é um prazer e um dever, né, levar adiante, fazer com que seja conhecido, até para despertar, motivar outras pessoas, não só para conhecer os objetos de pesquisa, mas também para buscar a sua própria pesquisa, né, motivar a encontrar o seu tema que gostaria de ir mais a fundo, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, e eu sou, como você disse, Leonardo Lúcio Vieira Machado, né? As pessoas me perguntam, assim, mas Vieira de mãe, Machado de pai? Não. Lúcio, sobrenome da minha mãe. Vieira Machado, sobrenome do meu pai. É uma família, a família Vieira Machado. É um sobrenome composto, né? Então, mas eu gosto tanto da sonoridade de Leonardo Lúcio que eu sempre me apresento como Leonardo Lúcio. Aí já fica meio que o nome composto, nome e sobrenome, mas eu gosto, né? E eu sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Do Departamento de Línguas e Letras, DLL, né? Que é um departamento do CCHN, né? Centro de Ciências Humanas e Naturais. E no DLL, né? Eu faço parte de um grupo de professores, são 7 professores de um conjunto de 50, quase 60 professores, é o maior departamento da UFES, né, mas o meu grupo de professores faz parte do Letras Libras, né, então nós somos, tanto eu quanto a Arlene, né, e outros 5 professores, compomos, né, o quadro, né, efetivo deste curso, que forma justamente tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais português, né. Eu tenho o prazer hoje de estar sendo interpretado por egressos do curso. Elizabeth foi nossa aluna, e olha só que prazer, né? Hoje eu estou aqui num outro momento, né? E ela, que deixou de ser minha aluna,
agora ele está como colega, interpretando uma palestra. Obrigado, Beth, pela sua presença. Daqui a pouco ela vai trocar por um outro egresso nosso, que é um prazer aqui estar com vocês. Falei tudo. Muito legal, Léo. Bom, então assim, eu sei que você vai falar sobre muitas coisas. Eu quero dizer para o pessoal aqui que o Léo, ele organizou uns slides para organizar, né, os assuntos que ele vai apresentar. Então, eu quero desde já pedir ao Léo, como ele é o nosso convidado ilustre hoje, que ele já coloque aí os slides que ele vai apresentar. Eu vou pedir ao Luiz para ele me tirar da tela, ele vai tirar assim que os slides forem projetados, e o Léo vai ficar à vontade para poder contar para vocês sobre a autora que ele pesquisou, que é Carolina Maria de Jesus, e também sobre o livro específico que ele estudou. Mas eu não posso sair daqui antes de mencionar que esse projeto é um projeto debate-papo, ele está sendo apoiado pela FAPES, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação aqui do Espírito Santo, que está permitindo que nós estejamos divulgando os estudos que são produzidos aqui no Espírito Santo para todo o Brasil. Então, agora feito esse breve comentário, eu peço o Luiz para me tirar da tela, e agora o Léo fica à vontade para falar sobre a sua pesquisa. Muito bem, obrigado. Consegue ver os slides? Parece que eu estou sobrepondo. Ficou melhor agora. Aí. Ok, então vamos lá. O porquê de Carolina Maria de Jesus? Primeiro, a autora, né? Porque eu venho de uma trajetória escolar e depois acadêmica na universidade que nunca teve acesso à literatura produzida por negros brasileiros. Hoje, por exemplo, Machado de Assis, né, por toda a luta que foi feita por conta deste nicho da sociedade, né, que briga por representatividade, por identidade, né, recuperou a verdadeira imagem dele. Então você percebe hoje Machado de Assis como negro, né, minimamente de pele parda, né, mas ele com toda uma herança que a gente percebe ali um alvo de branqueamento, né, na literatura brasileira. E ele não era branco, entendeu? Então, quando você tem esse resgate de de autores que contribuíram para a cultura nacional, né, sendo de origem africana, né, é um ganho, porque você deixa de ser, sinceramente, deixa de ser enganado, deixa de ser podado naquilo que você tem direito, que é o conhecimento pleno, né, da sua literatura e da sua cultura. E ver representado toda a cultura do Brasil por esses autores também. Né? Não só um autor negro, uma autora, uma mulher negra, e não só uma autora, mulher negra, mas uma pessoa que foi privada de qualquer oportunidade, né, que é comum no meio literário, né, que são as pessoas graduadas, que são as pessoas com leitura, as pessoas com acesso, e Carolina é justamente o contrário de tudo isso. Ela está justamente na parcela da população que é negra, mulher, periférica, né, e outra, com pouca escolaridade, porque ela só estudou 2 anos, nem 2 anos, foi 1 ano e meio de escola. Mas aí eu vou contar um pouco da história dela a partir de agora. E Provérbios, né? Porque durante a vida dela, ela publicou 4 livros, depois teve outras publicações póstumas, vou mostrar para vocês quais foram, né? Mas 4 livros que ela publicou em vida, e o último é o menos citado, é o que tinha menos espaço na divulgação do trabalho dela, que é justamente Provérbios. Então agora eu vou mostrar agora os slides e contar rapidamente uma história da vida dela, e mostrar quais são esses livros e chegar na minha pesquisa. Tudo bem? Tá jóia. Primeiro, a história de Carolina não começa com ela, né? Você tem ali o ano de 1862, que foi o ano do nascimento do avô dela. O avô dela chamava-se Benedito José da Silva. Então, se vocês me permitem, eu vou ler ali acompanhando, né, para a intérprete poder fazer também. Nasce Benedito José da Silva, avô de Carolina, conhecido como Sócrates africano, e de quem ela ouvia narrativas ao redor da fogueira, nas quais a experiência vivida da escravidão era compartilhada. Carolina cultivou na escrita a memória como um grande presente de seu mais velho, do qual ela herdou o gosto por contar histórias e a noção de que a palavra tem poder. Então, o que acontece? O avô dela, ele não nasceu lá,
mas ela conta no livro Diário de Bitita, né, que ele é filho da última remessa de navio negreiro que veio de Cabinda, na África. Então, e ali, ó, tem uma setinha azul, tá vendo? Cabinda é o enclave, pertence hoje a Angola, né? Mas na época era independente, era conhecido como Congo português. Tinha 3 Congos lá: o Congo belga, o Congo francês e o Congo português. O Congo português hoje é Cabinda, que é seria o equivalente ao Estado brasileiro, mas é a província angolana que fica à parte do restante do país. E de lá partiu o último navio negreiro que vieram, possivelmente os pais, porque a proibição de navios negreiros foi feita em 1850. 12 anos depois ele nasceu. Então, possivelmente, os pais dele, de fato, vieram nos navios, no último navio de lá para cá, né? E ele nasceu ali. E ele trouxe uma herança com ele, que é esse contar histórias. E esse contar numa linguagem proverbial. Então, quando você percebe Carolina, que gostava de escrever diários, que gostava de escrever romance, e de repente propõe um livro que é proverbial, um livro de provérbios, um conjunto de provérbios, isso não é comum. Quando eu vi que era um livro pouco estudado, fui tentar descobrir quem era a Carolina através da infância dela. E quando ela conta da infância dela em Diário de Bitita, que é esse livro aqui, ó. Diário de Bitita. Esse livro aqui, ok? Ela fala do avô. E é muito bonito, porque ela diz assim, ó, na página 117. O vovô era descendente de africanos. Era filho da última remessa de negros que vieram num navio negreiro. Os negros cabindas, os mais inteligentes e os mais bonitos. Quando eu li isso aqui, aí eu... Nossa, quem eram os cabindas? Fui procurar saber e descobri que era um povo, né, que faz parte de uma etnia, uma grande etnia chamada etnia Bantu, que fica abaixo do deserto do Saara, até chegar até na África do Sul, né? E dos Bantu tem um subgrupo étnico chamado Bakongo, que fica justamente entre os 3 Congo, pegando Cabinda. E desse grupo é muito comum, como em África toda, mas é muito específico nesse grupo, a comunicação diária através de provérbios, que foi coletada, selecionada por um padre que lá habitou e fazendo missões, né? E depois ele publicou. Quando eu descobri que havia uma publicação dos Cabindas, de provérbios, e que Carolina tinha um livro chamado Provérbios, descobri minha tese, com um nome até: Os Negros Cabindas, os mais inteligentes e os mais bonitos. Ok? Então daí começa a história da minha pesquisa. Ok? Vou seguir. Aí vem a linha do tempo de Carolina, que eu vou passar um pouco mais resumidamente nessa parte. Em 1914, nascimento. Carolina Maria de Jesus nasce em 14 de março, em Sacramento, em Minas Gerais, filha de pais analfabetos. Ela era a única que sabia ler na família dela, depois, né, que ela foi para a escola por 2 anos só. Cresceu numa família pobre, era uma família de lavradores. Por quê? A escravidão, gente, tinha acabado oficialmente em 1888. Ela nasceu 20 e poucos anos, 25 anos, 24, 25 anos depois. Entendeu? Então, o Brasil ainda estava muito recente e não tinha política nenhuma de absorção ou de entrega de propriedades para essa parcela. Muito pelo contrário, para que os negros não tivessem nada, importaram alemães, italianos, poloneses, suíços. Muita gente da Europa veio para cá para suprir uma política de branqueamento da nação. Faz de conta que nunca teve preto por aqui. Então os negros nunca tiveram chance, nem lá, e até hoje vivemos consequências disso. Né? Se você vê nos cursos mais caros ou de graduação, ou se você vê nos bairros mais nobres da cidade, a parcela de negros é mínima. Agora inverte. Né? A parcela de negros é inegavelmente maior. Né? Mas isso vem de uma política. Mudança para a cidade. Em 1930, aos 16 anos, Carolina muda-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Né? Porque olha só, uma infância e adolescência inteira sem grandes chances. Né? 47, mudança para a favela. Carolina se estabelece na favela do Canindé, foi a primeira favela de São Paulo.
onde começa a escrever sobre o seu cotidiano e as condições de vida na comunidade. Então ali ela começa, essa ânsia dela por sempre querer escrever, e ela sabia de que o avô dela já falava, e quem tinha o domínio da palavra tinha respeito, quem tinha o domínio da palavra escrita tinha mais. Então ela sempre buscou isso, foi uma obsessão da vida dela. Ela falava que o sonho dela era escrever, né? Título de um livro, depois póstumo, organizado por uma grande pesquisadora chamada Rafaela Fernandes, para mim, na minha opinião, a maior pesquisadora de Carolina no Brasil, entendeu? E ela organizou esse livro aqui, ó, Carolina Maria de Jesus, Meu Sonho é Escrever, porque é uma frase que está constantemente em vários escritos dela, o sonho dela de ser escritora, né? Então daí, eu no PPGL, também com essa missão, né, de levar adiante, cara, ela quer ser escritora, e a escritora precisa ser lida, né? Então vamos pesquisar, vamos divulgar para que ela seja lida. Então estamos aqui cumprindo o sonho dela. Acho que o intérprete vai trocar agora. Enquanto isso eu vou trocar de slide. Deixa eu ver o intérprete. Highlander, meu outro egresso, que prazer ser interpretado por você. Vamos lá, ó. Em 1958, a descoberta do diário. O jornalista Aldário Dantas conhece Carolina e descobre seus escritos. Ele publica trechos de seu diário no jornal Folha da Noite. Então ele era um jornalista, ele não descobriu Carolina. Antes desse evento, ela já publicava as duras penas nos jornais, ela declamava poemas em rádios, então ela estava sempre colocando a poesia dela e a prosa dela à disposição, né? Mas como uma mulher negra favelada, isso nem sempre acontecia, mas aí aconteceu uma porta. Um homem branco formado, jornalista, encontrou Carolina, né, numa situação e descobriu que ela escrevia. E quando ele teve acesso aos diários dela, ele ficou tão impressionado que qualquer matéria que ele fosse escrever na favela jamais superaria o que ela tinha escrito ali, que era a realidade, a verdade. E ele começou a publicar trechos do diário dela na Folha de São Paulo, que foi uma ótima estratégia de marketing. Depois ele foi para a revista Cruzeiro, uma grande revista na época, nos anos 60, entendeu? Do que circulava no Brasil, e trechos do diário foram publicados ali também. Então, atiçou a curiosidade das pessoas para saber quem é essa mulher preta que escreve, uma mulher da favela que escreve, né? Até que veio a grande oportunidade, a publicação do diário dela. Em 1960, a publicação de Quarto de Despejo, seu diário publicado em livro com o título Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro torna-se um best-seller, com mais de 100 mil cópias vendidas e é traduzido para mais de 13 idiomas. Só para vocês terem ideia, gente, a gente está falando de anos 60, em que mulheres pretas não tinham oportunidade alguma. As mulheres brancas também é muito difícil ter, principalmente nesse meio acadêmico literário, mas mulher preta, mais ainda, mais difícil ainda. Gente, um livro vendido, muito bem vendido, no primeiro ano de lançamento, vendia cerca de 5 a 7 mil exemplares. No primeiro ano, Carolina vendeu 100 mil. Então tem aí essa coisa extraordinária, né? Em 61, fama e reconhecimento. Carolina ganha projeção nacional e internacional, publica seu segundo livro, que é Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, né, onde relata a mudança da favela para uma casa de alvenaria. Então dali surge o segundo livro dela, que é o Casa de Alvenaria, hoje publicado, novamente publicado em 2 edições, eu vou contar o porquê daqui a pouco, tá bom? Em 63, a publicação de Pedaços da Fome, seu terceiro livro é lançado, abordando temas como fome e igualdade social. Não era para ser o título dela, desse livro, era para ser A Felizarda, é um romance, mas sem autorização de Carolina, o editor mudou, porque ele pensava, ela vende porque ela fala sobre a fome. E a personagem, ela de fato passava por um período de dificuldade, a personagem principal, a mocinha, né, Maria Clara. Ela passava por um período de dificuldade, mas não era esse o mote do livro, entendeu? Mas a edição, passando por mão de homens, brancos, editores, tinha que ser o que eles queriam, entendeu? Então teve essa alteração aí. Em 65, mudança para Parelheiros. Carolina deixa o centro de São Paulo e muda-se para o bairro de Parelheiros, onde vive de forma mais isolada. Então ela compra um sítio, vai para lá e começa a viver lá duras penas. Aqui que vem um intervalo que eu acho interessante, que é entre 64 e 67, publicação de Provérbios, último livro publicado em vida. Por quê? Quando ela publica Provérbios, não tem a data de publicação. As pessoas pegam
o lançamento de Pedaços da Fome, que é 63, e já acrescenta Provérbios ali no meio, né? Então, Provérbios, ele acaba ganhando, herdando uma data que não é a dele, e nem pode ser. Por quê? As pessoas que colocam 63 como data nem se deram o trabalho de ler o livro, porque no livro consta um episódio que aconteceu em 1964. Então ela não pode ter publicado em 63 alguma coisa que ainda não tinha acontecido, que era justamente o golpe militar, a perda de direitos políticos de Jean Goulart, de Juscelino Kubitschek, entendeu? Então eu falei assim, gente, então minimamente de 64, isso aconteceu nos meados de 64, no segundo semestre de 64 para 65, 66 foi a publicação do livro. Por isso que na minha tese eu coloco Provérbios S/D, sem data definida, entendeu? Então, mas por que 67? Rafaela, quando ela organiza esse livro aqui com trechos inéditos de Carolina, porque a Rafaela fez uma grande pesquisa, né, nos originais, Carolina deixou muita coisa ainda por ser publicada, ela cita o prólogo para o segundo livro de Provérbios que Carolina estava organizando. E quando ela fala, esse é o prólogo para o meu segundo livro de Provérbios. Ela comenta do primeiro, que não teve grande aceitação, mas as pessoas que leram foram muito gentis e elogiaram. Né, e agora ela estava preparando o segundo. No mesmo trecho, no mesmo texto, ela vai seguindo e ela fala que o Brasil e possivelmente tenha dado em 64, ela já teve em prova em 77, a data de publicação aí entre 64 e 77. Ok? 1977, o falecimento. Carolina Maria de Jesus morre em 13 de fevereiro, aos 62 anos, em Parelheiro, São Paulo. Né? E ela morreu em função de uma bronquite asmática. Ela tinha muita dificuldade de respirar há alguns anos, entendeu? Mas aí teve uma crise, não resistiu e veio a falecer. Tudo bem até aqui, gente? Esse é o histórico. Mas aí ela teve o reconhecimento póstumo. O que acontece? Sua obra continua sendo estudada e celebrada por um importante registro de vida nas favelas e luta contra a desigualdade social. Seus livros são reeditados e traduzidos para diversos idiomas, além de referência entre acadêmicos e pesquisadores de diversas áreas. Né? Então, o que acontece? Ela, de fato, ficou um período no ostracismo, ficou esquecida ali nos anos 80, para os anos 90 ela começou a ser redescoberta, e nos anos 2000, ano 2000 precisamente, veio a primeira dissertação de mestrado que falava de Carolina. De 2000 para cá, várias outras publicações de originais de Carolina vieram, né? E muitos pesquisadores se dedicaram a isso, se dedicaram a Carolina, a estudar Carolina, a recuperar Carolina. Destaques da obra. Seus temas principais são fome, desigualdade social, resistência e luta pela dignidade. Ou seja, vários pesquisadores, não só de literatura, mas o pessoal da assistência social, sociologia, então interdisciplinaridade se encontra em Carolina, porque são muitos temas concentrados ali. Né, Carolina, o seu legado. Carolina é considerada uma das mais importantes escritoras negras do Brasil, e a sua obra é um marco da literatura brasileira e estudos literários, o que lhe conferiu o título de doutora honoris causa pelo UFRJ. Quem diria? Carolina viveu na favela do Canindé, vivia de catar papel e revender papel, não só papel, mas latas, ferro em geral, né? Mas papel principalmente, e tudo que ela escreveu na vida, até então, até ser descoberta, o diário dela ser descoberto, foi em papel que ela encontrava no lixo. Daí ser doutora é uma personagem que precisa ser estudada, ok? E foi o que eu me propus a fazer. Esse aqui é a capa, aqui a maiorzinha, a capa original do livro Quarto de Despejo, as demais ali são edições posteriores, né? E ali eu tenho umas capas de livros do Quarto de Despejo de outros países, Alemanha, Japão, né? Estados Unidos. Então vários livros, várias publicações em vários países do Quarto de Despejo, que fez ela ser conhecida internacionalmente. As outras publicações dela, Casa de Alvenaria, o mais deitadinho ali do lado, o Diário de Aís Favelada, depois virou aqueles dois grandes ali, ó, Carolina Maria de Jesus, Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, volume 2, Santana. São as novas edições daquele primeiro, porque elas são edições completas. No primeiro, assim como Pedaços da Fome foi muito picotado,
o primeiro caso de alvenaria também foi muito picotado, né, sem autorização de Carolina. Né, e agora uma nova comissão, né, um conselho editorial se reuniu, pegou os originais e publicou em 2 volumes. Quando ela saiu da favela, foi morar imediatamente em Osasco, depois ela comprou uma casa em Santana, e você tem Casa de Alvenaria, volume 1, Osasco, Casa de Alvenaria, volume 2, Santana. E foi imediatamente após a fama repentina. Ela lançou o livro, começou a escrever em Osasco e depois em Santana. Muito interessante, muito triste também, mas vale a pena. Né, Pedaços da Fome, que é um romance, que eu já comentei sobre ele, não deveria se chamar assim, deveria se chamar A Felizarda. E, por fim, Provérbios, o livro que eu escolhi. Publicações póstumas, Diário de Bitita e Meu Sonho Escrever, como eu já mostrei para vocês, são 2 deles aqui. Os outros, né, a Antologia Pessoal, que são poemas de Carolina, Meu Estranho Diário, que são anos não publicados, que foram descartados do quarto de despejo, foi publicado ali como Meu Estranho Diário. Onde Estais, Felicidade, que também são textos de Carolina, e Clíris, que é uma personagem que ela criou, né? Mas ela também, Clíris, ela retoma aí poemas recolhidos para exercitar também não só essa literatura de autobiográfica do diário, mas também romances e poemas. Então você percebe que é uma autora rica de propósito. Então, tudo isso em outro tirão, tá? O conselho editorial a reeditar, né, tem grandes pretensões para que outras obras de Carolina venham à tona. Escritos que a gente não conhece ainda. Muito das obras originais dela estão reservados hoje na Biblioteca Nacional, no Instituto Moreira Salles e em Sacramento, que é a cidade natal dela. Ok? Essa é a publicação mais recente, chamada O Escravo. Foi publicada em 2023, romance inédito. Para minha alegria, eu agora estou orientando 2 graduandos do Letras Libras, né, na iniciação científica, e um deles está fazendo o trabalho, a pesquisa dele em cima de O Escravo. Então, ó, já lançou em 2023, 2024 já tem pesquisa, 2025 vai dar o resultado dessa pesquisa. Muito interessante, tá? E Carolina, produtiva. O livro que eu analisei para minha tese, Provérbios, e essas 2 fotografias aí têm um valor muito importante para mim, muito simbólicos. Por quê? Essa edição, quando eu fiz a minha tese, eu não tive acesso a ela, eu não tive acesso ao livro físico, eu tive acesso apenas ao PDF. Por quê? Provérbios foi publicado do bolso de Carolina. Os editores já não tinham mais interesse por ela. Entendeu? Por quê? Porque ela já não era mais a figura exótica da favela. Entendeu? Então aquela parte, o que eles achavam que vendia para eles já tinha passado. Entendeu? Então Carolina, a duras penas, falou assim: não, eu tô aqui, eu vou escrever, meu sonho é escrever. E ela publicou Provérbios pagando do próprio bolso, não era nem editora, ela pagou uma gráfica Luzes, né? E de acordo com 2 biógrafas, né, que escreveram da vida dela, 2 biógrafos que escreveram, teve alguns, 2 biógrafas falaram que quem datilografava era o padre da paróquia próxima, e ele era sueco, então ele não dominava muito bem o português, então ele escrevia, ele datilografava na escrita dela, conforme ela, exatamente como ela escrevia, o que foi bom, né, porque ela escreve com discordâncias da ortografia oficial, né, então ela escrevia assim, e ele foi fiel à forma dela escrever, né, então não tem diagramação, não tem um trabalho gráfico o livro, é tudo muito cru, né, e quando você pega esse livro, naquela época, qual foi a tiragem dele? Baixíssima, pouquíssima. Então, Provérbios é um livro raríssimo nessa publicação original que aconteceu entre 64 e 67 ali, né? Como a gente deduz. Né? Eu fiz essa foto em Portugal. Eu encontrei esse livro lá, né? Fui participar no ano passado de um evento chamado Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. Reuniu participantes de... Acho que vai trocar o intérprete. Não. Reuniu participantes de 27 países, né? E eu, representando o Brasil, estava lá. E na Associação Internacional de Paremiologia, né, que paremiologia é o estudo dos provérbios, eu tive acesso, através do presidente, a um livro que foi levado para lá por Rafaela Fernandes. Rafaela doou esse livro para a Associação Internacional
de provérbios, né, de paremiologia, e eu cheguei lá e eu tive acesso a esse livro. Me emocionei, eu li pela primeira vez ali na mão, né, e fiquei muito feliz com esse reencontro. Eu tive que atravessar o Atlântico para encontrar Carolina, o livro original. Eu comparei esse livro com o livro do padre. Lembra do padre? Da África? Então, o nome dele é José Martins Vaz, né? E essa é a publicação dele, Filosofia Tradicional dos Cabindas. Eu li, gente, na integralidade, todos os provérbios de Carolina e de Cabinda. Pelo menos nessas duas recolhas. Não são os únicos provérbios. Carolina tem provérbios inéditos. Os Cabindas também têm provérbios em outras publicações. E até provérbios que não foram publicados, porque o provérbio, ele é um gênero da oralidade. Então, se ninguém registrar, né, ele fica ali, ele se perde de uma geração para outra, ou ele vai sendo passado de uma geração e, de repente, quem registrou, quem fez a recolha, não teve acesso àquele provérbio. Entendeu? Mas esse aí eu tive. Então, foram 639 provérbios de Carolina, na minha contagem, e 569 de Cabinda, no total de 1.208 provérbios. Foi o número de provérbios que eu analisei. Que resultou nessa tese aí. Não estão todos os 1.208 ali. É aí que entra a minha querida orientadora, Arlene. Ela falou assim, Leonardo, vamos colocar o pé no chão. Eu já tinha separado 197 provérbios para analisar. Aí ela falou assim, Leonardo, 197 provérbios. Aí ela, impraticável. Aí eu, o quê? Impraticável. Aí eu, quantos vão ficar na tese? Aí ela, no máximo. Aí eu, no máximo. Aí ela, 50. Eu, não, 50 não. Eu analisei 1.208. Aí ela, 50, Leonardo. Você vai ter o resto da vida para analisar o restante dos provérbios, para publicar. Mas para uma tese, 50 tá de bom tamanho. Argumentei, consegui chegar a 78. 78, acho. 78. Falei assim, olha aí, não é nem 80, Arlene, não é nem 80. Aí, mas por quê? Falei, não, porque tem dois grupos. Um grupo dos provérbios dos logemas, eu vou explicar o que é logema. Logema, que coincidem, e de logemas que não coincidem. Aí ela, tá. Aí eu consegui fazer a tese. Tá aí uma tese, 333 páginas. Né? Um livro bom aí. Deixa eu trocar, pronto. Aí, gente, essa é a primeira página de provérbios de Carolina, tá? Como eu falei com vocês, são 639 provérbios, mas esses aqui são os primeiros. Eu vou ter o prazer de ler alguns aqui com vocês. Sendo que o primeiro você não percebe, porque, como eu falei, na datilografia não tem uma separação nem de tema, nem um espaçamento ideal para você ver quando termina um provérbio, quando começa o outro, mas os quatro primeiros é um verso, é uma estrofe, é um provérbio em 4 versos. Então diz assim, ó, o homem, para ter valor, deve dizer sempre a verdade, e será sempre o Senhor perante a sociedade. Isso é um provérbio, em forma de estrofe, 4 versos que formam um provérbio. Então Carolina já chega arrebentando, já vem mostrando a que veio. E depois vem os demais. Eu vou ler agora um por um devagar por conta da interpretação, tá? A honra do homem é uma bússola na sua vida. Entendeu? Então, olha só. Percebe que numa frase, ela já dá a orientação para ela, para a pessoa. A honra do homem é uma bússola para a sua vida. Por isso que eu gosto desse sinal que eu proponho para provérbio, que é, você cresce aqui no conhecimento, transforma ele numa palavra e dá para a pessoa. Por quê? Eu tenho proposto esse sinal para provérbio, porque se você for pegar o provérbio, livro bíblico, as pessoas vão imediatamente tirar qualquer possibilidade de provérbio do mundo, e todos os povos têm provérbios, e focar nos provérbios de Salomão, que é bíblico, que é um contexto muito particular. Aqueles são provérbios do povo hebreu, que são esses provérbios também. Mas pelo livro se chamar Provérbios, assim, que é de sabedoria e P, né, as pessoas já focam naquela realidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando provérbios de Cabinda, um povo da etnia Bakongo, da grande etnia Bantu africano. Entendeu? E todos os povos do mundo têm seus provérbios. No Brasil nós também temos. Entendeu? Um outro ali, ó. Os homens que... Nossa, isso aqui é complicado, hein, Beth? Desculpa. Os homens que metamorfoseiam, que se transformam.
os seus atos não têm amizade a ninguém. Ou seja, a pessoa que disfarça aquilo que ela faz não tem amizade a outra pessoa. Então, é um alerta. E é essa a definição de provérbio para Carolina. Carolina fala assim, provérbios, né, antes de tudo, advertência em forma de conta-gotas. Conta-gotas, olha só que legal. Então, cada gota é um provérbio. Então, uma advertência que você alerta as pessoas. E aqui você vê alguns, né? Eu vou passar adiante para vocês vão ver como é que eu analisei os provérbios de Carolina. A minha metodologia foi esse rapaz aqui, ó, que ele propôs. O nome dele é Matti Axel Kuzi. Matti Kuzi, que desenvolveu o sistema Kuzi. Ferramenta de categorização temática de provérbios desenvolvida por Matti Kuzi, né? Conforme Laura Kangas 2001, essa publicação aí. Ele divide, ele analisou, gente, provérbios do mundo inteiro. São mais 38 mil provérbios do mundo, que ele, na época que ele analisou, né? Ele conseguiu dividir todos esses provérbios, perceber 13 temas principais. Todos os provérbios do mundo falam de 13 temas principais. Esses 13 temas principais se subdividem em 52 classes principais. E cada uma dessas cada uma dessas classes principais, 52, se subdividem ainda em 325 subgrupos temáticos. Então você percebe que o provérbio ele tem um grande caminho, né? Ele cai num grande grupo, que é o tema principal, se subdivide para classes principais, 52, que se subdividem ainda para subgrupos temáticos. Eu identifiquei o grupo principal, a classe principal e o subgrupo temático de 1.208 provérbios. É ou não é uma tese, gente? Nossa, pai. Mas aí a Arlene não deixou ir para minha tese, mas tudo bem, vamos lá com os meus 70 e poucos. Né? As duas recolhas de Carolina e de Cabinda, né, eu consegui chegar, né, a calcular, né, a porcentagem de preferência temática de cada um. Né? Então ali o azulzinho é a preferência temática de Carolina. O amarelinho é a preferência temática... Desculpa, o azulzinho é de Cabinda. O amarelinho é de Carolina. Então, tudo que é azul é o que Cabinda tem mais presente nos provérbios dela. Aquela terra lá da África. E o que está de amarelo é o que Carolina tem de mais presente. Olha só os temas. Né? Então tem alguns mais próximos, tem um bem, Carolina não fala quase nada e Cabinda fala muito, e outro, Cabinda não fala nada e Carolina fala muito, né? Mas existe uma proporção ali de 6 temas que são os principais de Carolina, que são esses aqui, ó. O tema D, que é o mundo e a vida humana, o F, que é conceitos de moralidade, o H, que é interação social, o C, que é observações básicas e sociológicas, o K, que é posição social, e o M, que é enfrentando e aprendendo. Esses temas, dos 13 temas principais, esses aqui são os que a Carolina mais cita no livro dela. Tudo bem? A outra. Desses 6 temas, 4 coincidem com os temas principais de Cabinda. Então, Carolina tinha 6. Dos 6, 4 coincidem com Cabinda. Então, olha só. Então, tem uma proporção interessante aí. Né? Carolina centrou mais de 70% dos provérbios delas em 6 tipos, 6 grupos temáticos, né? 6 classes, temas principais. Desses 6, 4 correspondem aos de Cabinda, da terra do avô dela, ou pelo menos dos bisavós de Carolina. Entendeu? Eu achei isso muito interessante, porque é o tema que ela quer discutir. Combina com os ancestrais dela, combina com a ancestralidade dela. Então ela traz essa herança ancestral para hoje. Olha só. Muito legal, pelo menos na minha opinião. E aí, eu comecei a comparar. Peguei aqueles temas, né? E comparei os provérbios. Olha só, no tema principal D, que é o mundo e a vida humana, tem a classe principal D1, D2, D3, D4, é assim que o Kuzi divide. Né? E a D1 é pluralidade do mundo e da vida humana. Nem tudo é igual nesse mundo. Nem todas as pessoas são iguais. Né? E dentro dessa classe principal, tem o subgrupo temático D1D, que é declarações gerais sobre a vida humana e seus problemas. Olha só como é que esses 2 provérbios que eu selecionei cabem aqui dentro. Carolina, que jornada cansativa é a vida.
Cabinda, passa para cá, passa para lá, não falta lugar onde está o mar. Você percebe que Carolina compara a dificuldade da vida com uma jornada. E Cabinda compara o mesmo movimento da vida com um barco, com um mar. Onde tiver lugar, onde tiver pessoas, onde tiver movimento, vai ter espaço. As coisas vão acontecer. Então, olha, não pense que o balanço do mar vai parar. Não, enquanto você tiver vida, a coisa acontece. Quando você estiver navegando, o mar vai, né, se movimenta, o barco se movimenta. Então, quando você percebe um logema, e o que é o logema? O logema é o fundo de sentido comum. Qual que é a base principal do provérbio? A base do provérbio é que a vida é difícil. Uma fala que é a jornada, o outro fala que é o movimento do barco no mar. E não vai parar. Enquanto a pessoa caminhar, enquanto a pessoa navegar, vai ter movimento, vai ter seus desafios. Então você tem essa paridade aí de sentido, de proposta nos dois provérbios. Outro, conceitos de moralidade, que é o tema F, tema principal F, classe principal F1, bem e mal de um lado e o sucesso do outro, e o subgrupo temático F1A, critérios éticos do bem e do mal. Esse aqui é o tema principal de Carolina, é o que mais aparece no livro dela, é critérios éticos do bem e do mal. A maior parte dos provérbios dela, por mais diferentes que sejam, caem aqui. Então esse é o tema favorito dela. Carolina diz assim: o homem que pode fazer o bem e não faz é um insensato. Você percebe até uma intertextualidade, né, com a Bíblia, né, que aqui ele tem um versículo bíblico, e eu falo isso na tese, que fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Na formação de Carolina, né, ela traduz isso de uma outra forma, de outras palavras. Quem pode fazer o bem e não faz é um insensato, não tem sensatez, não tem sanidade suficiente, entendeu? E Cabinda diz assim: ó, irmão, tu guardaste o teu amendoim para semente, mas comeste o meu. Ou seja, lá o amendoim, né? O irmão pegou o amendoim do outro e guardou para plantar na plantação dele, guardou para ser semente, né? Mas comeste o meu. Ou seja, não só pegou o amendoim dele, mas como pegou o amendoim do irmão e comeu, tirou ele sem a chance, não só de comer, mas como plantar também o amendoim. Então, eu falei assim, cara, que maldade isso. Por isso que se encaixa ali no logema. Os dois provérbios, com uma proposta, cada um na sua figura de linguagem, traz o fundo parêmico, o fundo de sentido igual. Maldade e desonestidade é reprovável. Entendeu? Então não é algo que seja aprovado, não é uma coisa que você bata palmas, né? Um outro provérbio de Carolina cabe ali no tema principal K, que é posição pessoal, na classe principal K1, que é poder, governante, né, em relação a subordinado, ser superior e inferior, e o subgrupo temático K1B, líder, em contraposição à condição e qualidade de um país, os subordinados, a casa ou a comunidade que depende dele ou dela, desse líder, né? Carolina diz assim: um governo que tem a possibilidade de servir melhor o povo e não serve, não é governo, é governante. Ou seja, não foca num todo, foca em si, no seu próprio título, no governante. Entendeu? Enquanto Cabinda diz assim: o esquilo mesmo, bichinho, o esquilo ficou nomeado chefe. Deve tratar dos filhos de todos e dos netos de todos. Né? Então você tem o logema de um e o logema do outro. O logema de Carolina é: um governo deve cuidar do seu povo. Aí você pensa, mas o de Cabinda também fala que tem que cuidar do povo. Só que Carolina está fazendo uma crítica ao governo que não cuida do povo. Cabinda não está fazendo essa crítica, ele está atestando de que governar é para todo mundo. Para os filhos, para os netos, e quem está governando? O esquilo, que é um bichinho desse tamanho, que tem que governar um todo, que é muito maior do que ele. Por isso que o logema, o sentido do provérbio de Cabinda é diferente. Porque ele não está fazendo uma crítica, ele está atestando. Olha, o esquilo é quase que como se tivesse pedido respeito. Olha o tamanho dele para a responsabilidade que ele tem. E Carolina está fazendo uma crítica direta. Quem não governa, quem deve cuidar do povo e não cuida, não é governo, é governante, se acha.
Então, ela faz uma crítica no provérbio dela, né? Seguindo, enfrentando e aprendendo, e essa é a última comparação que eu faço, porque eu já estou na hora de encerrar, né? Enfrentando e aprendendo, que é o tema principal M, classe principal M3, sabedoria, inteligência, e de um lado, e estupidez de outro, né? E subgrupos temáticos. 2 subgrupos temáticos aqui. Por quê? Porque não encaixou dentre os provérbios de Cabinda nos de Carolina. Não coincidiu o mesmo subgrupo. Coincidiu mesma classe principal. Mas quando chegou no subgrupo, a última divisão, não teve correlatos. Então, se dividiu ali. Mas foi onde eu consegui convencer ainda a colocar mais provérbios na minha tese. Eu falei assim, Arlene, tem provérbios que fazem parte da mesma classe, mas não está combinando no subgrupo. Vamos fazer uma análise geral. Aí ela concordou, né? Então, o de Carolina cabe no M3A, que é o valor da sabedoria, conhecimento, inteligência e razão. E o de Cabinda é o M3B, é o subgrupo do lado, que é o sábio, qualquer sábio, suspeita, né, e que é melhor, a suspeita é melhor do que o confiante ou crédulo que será enganado. Então, ó, o sábio ou a suspeita que a pessoa tem é mais vantajosa do que quem acredita e acaba sendo enganado. É melhor você suspeitar. O provérbio de Carolina: o homem que procura instruir-se está armazenando a sua maior fortuna. O provérbio de Cabinda: estrela, a mulher da lua. Mas quem foi ver no céu se é bem assim? Opa, tá na hora de eu acabar. Quem for ver no céu se é bem assim? O logema de Carolina é: inteligência, o conhecimento é o maior bem. Tanto que ela fez questão de estudar e ser questão de ser escritora. Ainda que fosse por apenas 2 anos, ela levou a vida de escritora até o fim. E Cabinda fala, o logema, questionar antes de aceitar. Ou seja, tinha lá uma lógica dentro daquele povo que, olha, tá vendo a estrela? É a mulher da lua, é casada com a lua. Mas quem disse? Quem foi lá ver se é assim mesmo? Então não acredita nas coisas que as pessoas, por mais belo que seja, por mais poético que seja, por mais sedutor que seja, não sai acreditando cegamente, não. Quem foi lá ver se é assim? É isso que o provérbio de Cabinda traz, né? Por isso que cabe dentro da classe principal a sabedoria e inteligência contra a estupidez, né? E enfrentando e aprendendo. Você vai no embate da vida que você vai descobrindo como é que ela é. Ok? Então, algumas conclusões da tese. Não são todas, mas algumas que eu selecionei para esse momento aqui. Utilizando a tematologia, que é o estudo das temáticas, né, do tema, e a paremiologia, que é o estudo dos provérbios, a pesquisa identificou que 76,7% dos provérbios de Carolina se concentram em 6 temas principais, como moralidade, interação social, posição social, dentre os quais 52,6% tem equivalência com os temas principais dos provérbios africanos. Então ela guarda metade do que ela se preocupa em alertar as pessoas em comum com os ancestrais dela. E eu achei que essa é uma conclusão muito legal da tese. Enquanto os provérbios de Carolina refletem uma perspectiva mais filosófica e de reflexão pessoal, os de Cabinda são mais práticos e focados no cotidiano. Então Carolina tem uma coisa mais filosófica, mais para a essência do ser humano. Cabinda tem uma coisa mais dia a dia, mais mão na massa, entendeu? E é uma questão de estilo. Embora, veja só, mesmo com estilos diferentes, a temática, os temas são similares. E a pesquisa busca destacar a importância de Carolina Maria de Jesus no estudo paremiológico, né? E oferecer novas perspectivas sobre sua obra e cultura de Cabinda, né? Então você tem um pouco de Carolina e um pouco de Cabinda dentro da tese. Ela em relação aos ancestrais dela, né? Então, gente, espero ter contribuído, né, com o conhecimento e a vontade de aprender Carolina que vocês tenham, e fica aí meu agradecimento ao Mate Cusi, que me deu o sistema de análise, a Carolina, que me deu toda essa substância, né, e interesse, esse enveredamento da minha vida agora pelo campo da paremiologia, que é o estudo dos provérbios, né, e esse aqui é o meus contatos, caso vocês queiram me perguntar mais coisas em particular. Mas vamos começar a conversar aqui agora, tá bom? Muito obrigado. Isso, Léo. Muito bom você ter deixado aí seu contato, porque é assim que as pessoas assistirem, né, a esse debate-papo, elas vão poder estender aí
Opa, só um minutinho. Estender aí o assunto e a conversa com você. Mas eu gostaria de fazer algumas provocações, porque eu me lembro que nos nossos encontros de orientação a gente teve debates, discussões muito, muito interessantes sobre Carolina, e infelizmente a gente não conseguiu colocar na tese por conta, né, de tudo aquilo que você já mencionou aí, e até da minha maldade em exigir que você cortasse muita coisa da sua pesquisa. Não, mas eu precisava que alguém tivesse noção, porque eu estava totalmente sem noção, apaixonado, tudo é bom, tudo serve. Não, aí você falou assim, Leonardo, pé no chão, menos. Por isso que a gente precisa de orientação, tá vendo? Pé no chão. Bom, então, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Tem uma parte aí, né, que você já até mencionou, que a Carolina, ela foi muito valente, corajosa, quando ela decidiu custear com verba própria a publicação desse livro Provérbios. Enquanto os outros livros ela recebeu apoio, ela recebeu ajuda, esse livro de Provérbios ela fez questão de publicar, ela procurou fazer esse livro de uma maneira muito simples, e a gente, assim, cria algumas hipóteses, elabora algumas hipóteses do porquê que ela procurou fazer de uma forma simplificada, até para reduzir custos, né? Mas, de alguma maneira, eu fiquei um pouco encucada, né? Com essa ideia persistente de publicar esse livro de provérbios. Ou seja, para ela divulgar os provérbios eram importantes. Assim, era uma tarefa importante. Por que, na sua perspectiva, você que era um pesquisador de Carolina, que reflexões, que elaborações você traz a respeito disso, né? Da comunidade que ela queria alcançar? Porque quando a gente pensa também que os provérbios, ela escreveu os provérbios com uma linguagem muito simplificada, ela não procurou usar nenhum termo rebuscado, embora ela tivesse um vocabulário muito amplo, porque os outros livros que ela escreveu, a gente percebe com clareza que ela, se ela quisesse ali usar uma linguagem mais rebuscada, ela poderia, mas ela quis escrever de uma maneira muito coloquial, muito simplificada. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Eu resgato o avô dela, o Benedito José da Silva. Né? O que acontece? O avô dela, ele era o único naquela comunidade de Sacramento. Na verdade, eles moravam numa localidade doada pela Igreja Católica chamada Patrimônio. Né? Então, no Patrimônio, que ficava na cidade de Sacramento, era onde foram, lembra dos ex-escravizados? Né? Depois da abolição da escravatura oficial, ninguém tinha lugar para morar. Então, foi um local que a igreja, com a Câmara Municipal, na época, meio que ajeitou para acomodar todas aquelas pessoas. Né? Então, de todas aquelas pessoas, o avô dela era o único que sabia rezar o terço. O avô dela, ele tinha um dom da palavra e ele conseguia reunir as pessoas ao redor da fogueira. Ela falava que isso acontecia geralmente no mês de agosto, porque é um mês frio, né? Então todo mundo ficava ao redor da fogueira e ele relembrava o período da escravidão, porque ele viveu o período da escravidão. A filha dele, a Carolina, chama-se Carolina Maria. A mãe de Carolina, filha do seu Benedito, era Maria Carolina. Ela só inverteu o próprio nome para nomear a filha, né? E a mãe dela, de Carolina, já era filha do ventre livre, já nasceu sem ser escravo, mas o avô ainda pegou uma época muito ruim, né? E é no Diário de Betita que ela conta essa história. Ela ia para a praça da cidade, né? Um negro que tinha acesso à escolaridade, porque ele era pardo, então ele tinha, a coloração dele permitia que ele tivesse acesso a alguns lugares, ele sabia ler, ele pegava os jornais e lia em voz alta para os outros negros. Então ela começava a perceber que ter o dom da palavra era ter respeito e ter oportunidades. O avô dela lamenta que os filhos dele não puderam ter escolhido, mas ele fala aqui no Diário de Betita, ela conta, ele falando, na minha época não havia escola para pretos. E nem na época de Carolina. Carolina só estudou porque tinha uma escola do centro espírita da cidade, uma escola chamada Allan Kardec,
né? Então, que era os espíritas, né, os kardecistas, eles trazem uma missão de vida que é a caridade. Então, tudo que é pobre, tudo que era desassistido, então eles ofertavam um serviço que eles, naturalmente, eles era negado. Então, ali, quando ela foi para a escola, no início ela não queria ir, mas depois ela se empenhou, ela conta essa história, como é que ela começa a descobrir o prazer da leitura, quando ela começa a ler. E quando ela se percebe leitora, ela está indo da escola para casa, ela começa a ler as placas da cidade, né? Farmácia, padaria, prefeitura. E ela chega em casa feliz, querendo ler alguma coisa e não tinha nada. Mas ela descobriu ali que o mundo dela se abriu. E ela descobriu que saber falar para as pessoas entenderem dava respeito. Quando o avô dela morreu, as pessoas falavam assim: poxa, ele era tão. Ele estava no leito de morte, né? Ainda muito doente. As pessoas que iam visitá-lo falavam: nossa, se ele soubesse ler e escrever, esse homem é o Sócrates africano. E ela gravou aquilo. O que é Sócrates africano? Ou seja, um cara muito inteligente, pena que ele não sabia ler e escrever. Mas ele sabia, ele tinha um dom da palavra, ele tinha a reza, as pessoas buscavam ele para fazer a reza para chover. Entendeu? Então ela levou isso para a vida. Ela falou assim: eu vou ler, eu vou escrever, eu vou alcançar outros lugares que a minha família não consegue alcançar. Ela, como lavradora, ela falou assim: a vida não está só aqui na enxada. Ela passa a vida toda defendendo os lavradores. Que o Brasil precisa ter reforma agrária, que as terras precisam ser distribuídas para as pessoas poderem trabalhar e não ficar na mão de grandes fazendeiros. Porque a vida dela, de Carolina, ela não conseguia progredir por conta dessa sazonalidade. Período de plantio, período de colheita. No período entre um e outro, ela ia trabalhar em casa de família. E virava ano, ela não sabia sair disso. Ela decidiu escrever. E quando ela começou a escrever poemas, ela começou a ler bastante. Ela chegou a trabalhar em São Paulo na casa de um médico. Eu esqueço o nome dele, mas acho que é Dr. Zarbini. Me perdoem se eu estiver pronunciando errado, mas foi o primeiro médico que fez transplante de coração no Brasil. Ela trabalhou na casa dele. E teve um dia que ele falou assim: Carolina, fim de semana você pode ir para sua casa. Aí ela: deixa eu passar o fim de semana aqui. Ele: não, mas você tá de folga. Aí ela assim: não, mas eu fico quietinha na biblioteca. E ela passava o fim de semana todinho lendo. Quando Aldário Dantas chegou na casa dela, já na favela, né, ele descobriu a coleção de livros que ela tinha. Ela tinha a própria biblioteca, ela montou, né, através dos livros que ela encontrava no lixo, através de doações que alguma pessoa talvez dava para ela. Então ela lia de tudo. Então ela encontra muita coisa rebuscada na escrita dela. Mas os provérbios não precisavam ser rebuscados. Ainda que ela use a palavra e outra, por exemplo, ela gosta muito da palavra vate. Vate. V-A-T-E. Aí eu falei assim, aí quando eu li, vários provérbios diziam vate, eu falei assim, gente, o que é vate? Vate é uma pessoa muito sábia, quase um profeta, que tem uma revelação divina, que sabe, que entende a vida e que quase que prevê o futuro por ter grande entendimento. Isso é um vate. Ela falava que Jorge Amado é o vate do Brasil. E o que Jorge Amado era? Um grande escritor, um grande romancista. Ela falava, nossa, na Casa de Alvenaria ela fala isso, vou me encontrar com o vate do Brasil. Né? Então, ela falava isso, né, dele. A Quarto de Despejo, a publicação superou Jorge Amado. Quarto de Despejo ficou em segundo lugar, primeiro lugar, em segundo lugar ficou Gabriela Cravo e Canela, o famoso Gabriela, nas vendagens, né? E o terceiro lugar, Jean-Paul Sartre, com Furacão sobre Cuba, filósofo francês. Carolina superou todos, né? Provérbio é uma forma rápida de você alcançar as pessoas. As pessoas entendem. Vou te falar de uma experiência minha. Falei que eu fui para o evento de provérbios em Portugal em novembro passado, do ano passado. Quando eu cheguei no portão da imigração, né? Não é imigração, mas é a abordagem lá. Para você entrar de fato do aeroporto internacional, entrar em Portugal, você passa pelos agentes, né, que vão te analisar seu documento, tá tudo certo, o que você veio fazer aqui. Quando chegou minha vez, o agente falou assim, olha, pois, que viesse fazer aqui? Aí eu vim participar de um evento de paremiologia. Que é isso? Paremiologia parece nome de doença, né? Aí eu falei, é o estudo de provérbios, é um evento sobre provérbios. Pois diga-me um provérbio. Aí eu vou falar um provérbio do Brasil. Cajueiro, que é o pé do caju, né? Cajueiro em terra estranha não dá fruto. Aí, ou seja, ele ficou pensando, ele ficou pensativo. Aí eu falei assim, significa que se você estiver num lugar
que é hostil, que você não consegue, que não te dá tudo que você precisa para poder produzir o que você sabe produzir, não adianta, você não vai conseguir produzir. Aí ele, ora pois, por conta desse provérbio, vais entrar. Aí carimbou meu passaporte e eu entrei. Ai, Léo. Claro, a história fica mais pitoresca porque ele pediu um provérbio e eu dei um provérbio brasileiro. Verdade, E o caju, gente, é uma fruta do Brasil, natural Sim. do Brasil, né? Então, claro, meu documento estava todo em ordem, meu passaporte, eu estava lá com a data de entrada, a data de saída, todos os comprovantes estavam ali. Mas ele pediu o provérbio e eu dei. Mas olha como é que ele entendeu rápido. Ele falou, vou falar com o meu chefe, por isso que eu não rendo aqui. Ai, Léo, mas eu penso que tudo que você falou agora sobre Carolina nos faz lembrar algo muito importante, né? Inclusive, a sua tese fala muito sobre isso, que ela tinha uma quantidade muito grande de provérbios que traziam uma mensagem de defesa da busca pelo conhecimento. Eu penso assim que a gente até comentou isso nas nossas reuniões de orientação, que Carolina, quando ela conseguiu visibilidade social a partir da leitura e da escrita, a gente conjectura, né? A gente imagina que ela percebeu que a gente pode acessar outros mundos, a gente pode acessar outros universos. E aí, no livro de Provérbios, ela seleciona vários provérbios para falar sobre isso. Olha, se dedica ao conhecimento. O conhecimento é algo que traz muitos benefícios para as pessoas. E considerando que ela era uma mulher negra, uma mulher periférica, é muito provável, né? A gente imagina que as pessoas para quem ela pode ter distribuído esses livros são pessoas da comunidade onde ela vivia, pessoas a quem ela tinha apreço, como você falou, as pessoas ali próximas, né, que de repente tinham a referência do avô ou outras pessoas da comunidade, mas era para quem ela queria realmente transmitir essa mensagem. Gente, olha, não se preocupem com a beleza, porque eu me lembro de alguns provérbios dela em que ela falava isso, né? Olha, a beleza, essa questão da aparência física é algo que se desgasta. Se dedique ao conhecimento, se dedique a buscar cultura. É isso que torna a pessoa bela, esse é o grande valor que a gente tem, né? Que a gente precisa se dedicar. Pode falar. Ela tem, eu abri aqui rapidamente, só numa página aqui, por exemplo, ela já começa assim: as pessoas prudentes não tropeçam na vida. Isso é um provérbio. Outro, os cultos preza, a escrita de Carolina, os cultos preza o sábio, os tolos os que têm fortunas, embora sendo parvos. Ou seja, olha só, ela tem as pessoas cultas prezam o sábio, né? Os tolos prezam quem tem fortuna, embora sendo parvo, sendo tolo, não tendo sabedoria, né? E depois ela vai falar de outros provérbios que ela fala assim, olha, naquela página que eu tinha mostrado, ela fala, quem bajula um tolo rico é um imbecil. Ela não mede também muitas palavras, não. Quem bajula um tolo rico, né? É um imbecil. Simples assim. Ou seja, mas se você não tiver isso aqui, se você for desfiar um texto imenso, as pessoas já não vão ouvir, mas um provérbio todo mundo ouve rápido. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que assim, a gente já está no final, né? A gente não tem muito tempo mais para debater, mas falar sobre Carolina, falar sobre a sua pesquisa é algo que realmente a gente ficaria aqui muito tempo. Eu lembro que nossos encontros de orientação, a gente começava a conversar, quando a gente ia ver, a hora já tinha passado, porque ela é uma escritora que faz isso com a gente, ela faz a gente pensar, ela faz a gente refletir sobre a vida, sobre a sociedade da época em que ela escreveu os provérbios. Então, assim, acho que a gente teria até que fazer um outro encontro, um outro debate-papo para a gente esmiuçar alguns provérbios de Carolina que você analisou na sua tese. Hoje não exatamente. Deu tempo, né? Até porque, Arlene, por exemplo, aqui eu expliquei mais ou menos a proposta da pesquisa. Mas a gente tem muitas coisas que podem ser avaliadas aqui. Por exemplo, para além do livro, o contexto em que o livro foi publicado era após o golpe militar. Carolina foi uma pessoa que foi
proibida em Portugal. Ela lançou o livro dela em 1960. Né? Portugal, na época, vivia já sobre a ditadura salazarista. E o livro dela, o Salazar proibiu o quarto de despejo em Portugal. Ela lançou esse livro dela aqui entre 64, o ano do golpe militar no Brasil, e 67. Em 68 veio o AI-5, e foi uma progressão. E Carolina era uma mulher da periferia que falava do Brasil como ele era, e questionava os governantes. Que ditadura que quer ser questionada? Então, até esse não favorecimento à escrita de Carolina tem um cunho político aí. Ela foi uma pessoa que foi silenciada, não só por ser mulher, preta, periférica, mas também por uma conjuntura política de que o que pode e o que não pode ser publicado. Sim. E aí, gente, nós encerramos aqui, né, já nas palavras finais, pegando todas essas dicas que o professor Léo deu. Se nós temos aí algum surdo, alguma surda que está pensando, que tema que eu pesquiso, que tema que eu... Olha, o Léo já está dando uma dica aí, porque, salvo engano, eu posso estar enganada, mas os provérbios de Carolina ainda não foram traduzidos para Libras. E esses provérbios, eles têm um conhecimento riquíssimo que precisam aí ser divulgados, precisam ser disseminados. Então, quem tem interesse nos provérbios de Carolina, procure o professor Leonardo, porque ele é hoje a pessoa que, pelo menos eu conheço aqui no Espírito Santo, né? E posso dizer em nível de Brasil também, é uma das poucas pessoas que conhece profundamente o livro Provérbios de Carolina Maria de Jesus e vai poder ajudar vocês aí. E, de repente, começa aí, né, Léo, com uma pesquisa de TCC, e aí você vai ser um co-orientador, daqui uns dias você está lá na pós-graduação, orientando pesquisa sobre Carolina Maria de Jesus, e vai poder orientar aí trabalhos de tradução, até alunos de iniciação científica também que quiserem traduzir os provérbios de Carolina para Libras. Vocês já têm aí o mapa da mina com o professor Leonardo, que vai ter muita coisa para ensinar para vocês, tá certo? Quer falar algo, Léo? Não, Carolina foi minha paixão, abriu as portas para mim para os provérbios. Ela não escreve só provérbios, tá, gente? Ela é autora de sambas, ela tem disco gravado, entendeu? Então, ela é uma pessoa que produz muita coisa. Então, provérbios é a minha área, paremiologia é a minha área, mas Carolina oferta muitas outras coisas também, né? Não só poemas, como romances, peças de teatro, ela escreveu peças de teatro, sambas, né? Músicas, letras de samba. Então, ela é multi, né? E dentro da minha área de paremiologia, de estudos de provérbios do mundo inteiro, entendeu? Então, todos os povos, isso é certo, todos os povos têm o seu conhecimento tradicional que é passado de geração em geração, né? Todos nós aqui brasileiros sabemos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um provérbio, né? Luso-brasileiro, né? Portugal, Brasil, né? E pelo menos comum na língua portuguesa. Então, olha só, são outros povos, para além de Carolina, para além de Cabinda, né, que também tem sua cultura e sua herança sapiencial, sua sabedoria. É isso aí, Léo. E, gente, quem quiser continuar aprendendo e debatendo esse tema de pesquisa, né, esse assunto aí que tem muita coisa para ser dita ainda, pode procurar o professor Leonardo. Ele deixou aí as informações dele quando ele estava mostrando os slides. E quando a gente for divulgar esse debate-papo, a gente também vai colocar as informações do Léo lá na descrição do vídeo. O Luiz Guilherme, que ajuda bastante a gente lá no canal, ele vai colocar para vocês entrarem em contato e continuarem a conversa, tá certo? Uhum. Mas a gente já está aqui. Pode falar, Léo. Não, só para falar, porque, por exemplo, eu falei do evento que eu participei em Portugal, né? Chama-se Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios, né? E é anual, tá? Então, em novembro deste ano também vai ter, ainda que você não tenha uma pesquisa, ainda que você não tenha essa experiência ainda, mas eu sugiro, acontece em Tavira, é uma cidade que fica no sul de Portugal, na região do Algarve, né? Então você vai pegar um avião daqui para São Paulo, de São Paulo para Lisboa, de Lisboa para Faro. De Faro você pega a estrada para Algarve.
É longe? É, mas vale a pena. É a capital mundial dos provérbios. E lá você vai encontrar pesquisadores do mundo inteiro neste evento, né, sobre provérbios. Propaganda aí da minha área, tá, gente? Okay? E Então é isso. abraço para a Associação Internacional de Paremiologia, nas pessoas do seu presidente Rui Soares, que eu tive a honra de participar da minha banca de defesa de doutorado, né, a secretária, né, Marinela Soares também, e um abraço também para Rafaela Fernandes, que também fez parte da minha banca, é autora, organizadora dos livros, alguns livros de Carolina, que até então inéditos. Ela, por pesquisar e por encontrar os originais, pegou essa oportunidade e tem trazido para a gente. Me ajudou muito e é uma grande pesquisadora que eu admiro demais. Honra também para mim tê-la na minha banca. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui finalizando, né, nosso debate-papo. Foi uma alegria estar com vocês, com o Léo, com a Beth, com o Highlander, né, que fazem parte do projeto Debate-Papo, que é sempre recebe o apoio da FAPES, né, para que a gente possa disponibilizar para a comunidade surda as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no campo da literatura, no campo da tradução, no campo da Libras. E eu desejo muito sucesso para o Léo na caminhada dele nos estudos de Carolina Maria de Jesus, de Provérbios, de outros livros, porque vocês viram que ele não sabe só sobre Provérbios, não. Ele foi e fez todo o percurso de estudar vários livros de Carolina. E fica a dica aí, quem quiser chamar o Léo para poder dar uma palestra aí na sua universidade, em outros espaços acadêmicos, ele está sempre à disposição, está sempre aberto, e é uma alegria, assim, porque a gente sempre aprende muito. Toda vez que eu encontro o Léo, toda vez que ele fala algo, ele nunca fala a mesma coisa, assim, ele fala algo novo, ele traz informações novas, e a tese que ele trouxe aqui, isso daí é assim, ó, gente, é um pedacinho de tudo aquilo que ele fez. Ele fez muita coisa, estudou muito. Vale a pena ler a tese dele, hein? Baixem lá no site do PPGL a tese dele. Eu espero que já esteja lá disponível. Eu já reclamei, já pedi para inserirem a sua tese lá. E eu acho que eles já inseriram sim, mas a gente vai checar essa informação e vamos deixar também o link na descrição aqui desse vídeo para vocês terem acesso à pesquisa dele. Tá bom, pessoal? Então, olha, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo aqui esse vídeo. E tudo de bom para vocês e continuem nos acompanhando, tá certo? Que em breve nós vamos ter outro colega, outro pesquisador apresentando suas pesquisas aí. Muito obrigada aos monitores, Léo, Beth, Highlander, todo mundo. Um abraço e tchau, tchau.